Graça e paz, irmãos. Olha nós aqui novamente para dar sequência sobre o que é igreja. Nós demos uma introdução rápida, breve sobre o que é igreja. Agora eu quero passar para você sobre alguns fundamentos da igreja, tá certo? Da igreja, como eu disse, não a organização, mas a igreja, o organismo vivo. Embora a organização seja importante, o organismo é muito mais importante. Tá certo? Deus abençoe você. Antes de nós darmos início, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificação, dê o seu like e compartilhe a informação bíblica no nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com a tradução NVI, tá certo? Então, o que é igreja? Igreja significa eclésias, né? Chamados para fora ou tirados para fora do mundo, tá certo? Você foi tirado por Cristo para fora do mundo, ou seja, você não faz mais parte do sistema do mundo, tá certo? O mundo não te pertence mais. Embora você esteja vivendo no mundo, você não pode deixar o mundo viver em você, tá bom? Deus abençoe você. 1 João capítulo de número 2, versículo de número 15, 16 e 17. Olha só, se nós somos tirados para o mundo não pode estar mais em nós. Olha só o que o texto diz em 1 João, capítulo de número 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então você tem que entender, o primeiro ponto da igreja que nós chamamos de igreja eclésia, é que esta igreja foi tirado para fora do mundo. E nós não devemos mais como igreja amar o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o texto diz que o amor do Pai não está nele. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Este é o primeiro ponto desta mensagem, tá certo? Segundo, o que é a igreja? É a comunidade espiritual formada por todos os cristãos verdadeiros, hebreus. Vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. Hebreus 12, 22 e 23. Vamos ler Hebreus 12, 22 e 23. Olha só o que o texto de Hebreus capítulo de número 12, 22 e 23 está dizendo. Olha só, vamos ler. Hebreus capítulo 12, 22 e 23. Mas chegaste ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, nós temos o entendimento que a igreja, a Assembleia Universal dos Primogênitos, ela está agora onde? Nos céus. Nós não fazemos mais parte desta terra, do sistema desta terra. Hebreus está dizendo que nós agora estamos chegando, ou chegamos ao Monte Santo de Sião, tá certo? Você tem que ter esse entendimento, este raciocínio. Embora esteja no mundo, você não pode fazer parte do sistema e nem deixar o mundo entrar dentro de você, porque você já foi tirado para fora do mundo. Segundo 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 12 até o versículo de número 27. 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo 12 até o 27. Presta atenção, 1 Coríntios 12, 12 até o 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros,
E todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, foi o que eu falei na introdução. Assim Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um espírito, porque também o corpo não é só membro, mas muitos. Se o pé disser porque não sou mão, não sou do corpo, se não será por isso do corpo, se a orelha disser para o olho, não sou corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, como estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, foi o que eu falei, Cristo é o corpo, nós somos os membros. Assim, pois, há muitos membros, assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não necessito de ti. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que reputam serem menos honrosos no corpo, a estes honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, ou seja, menos bonitos, nós também honramos, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra àqueles que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado um dos outros. Isto é, a igreja mística está falando de membros do corpo para demonstrar que todos os crentes neste corpo que é Cristo têm a sua importância. Embora uns sejam diferentes dos outros, eles também têm a sua importância no corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorro, governo, variedade de língua. Então cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito, mas todos são importantes no corpo chamado igreja, a qual Cristo é o cabeça. Então nós somos todos membros deste corpo. Então estou falando aqui da igreja que nós chamamos de organismo vivo. Não mais da igreja organização, do templo e da sua administração. A igreja organismo vivo, todos os membros do corpo são importantes. Como eu dei o exemplo da mão, embora todos os dedos sejam diferentes, cada um tem a sua importância no corpo chamado igreja, tá certo? Deus abençoe você. Até a próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.